Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar sobre algumas operações fundamentais envolvendo o expoente. Essas operações envolvem a mudança ou o movimento do expoente entre o denominador e o numerador. Também envolve a questão de radicais e radicando, né? Onde o radicando é uma base, o radical costuma ser um expoente racional, né? Como nós poderemos ver. E também envolve os coeficientes que estão atrelados a uma determinada base cujo expoente está sendo operado ali. Então nós vamos ver aqui, ó, para o primeiro caso, né? O primeiro caso que nós temos é o caso em que nós temos a movimentação, tá, entre o denominador e o numerador, quando a base se movimenta, né? Então eu vou colocar aqui, ó, numerador e denominador, tá? O que acaba acontecendo nesse caso aqui? Essa base aqui, ou melhor, entre o numerador e o denominador, acontece uma movimentação, tá? Independente do fluxo, né? Eu vou colocar retinho aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Independente do fluxo, se ele vai do denominador para o numerador ou do numerador para o denominador. Essa base, ela se movimenta, certo? Ela vai daqui para lá ou daqui para cá. Toda vez que acontece isso, mudamos o sinal do expoente. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho n, eu mudamos, tá? O sinal do expoente. Como é que isso aí acontece? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho b elevado a n e eu quiser passar o b para o denominador. Bom, se eu olhar aqui, o meu b é a mesma coisa que 1 vezes b na n dividido por 1, né? O 1 não vai fazer a menor diferença. Mas se eu deixar ele assim, ó, aqui eu posso colocar 1 aqui e 1 aqui embaixo, que está correto, né? Mas vamos escrever da seguinte maneira. Agora eu passo esse b lá para o denominador. Ele está no numerador e eu vou passar para o denominador. Ou seja, eu estou saindo daqui e vindo para cá. Então vai ficar 1 sobre b, e aí eu tenho 1 que multiplica b, né? Só que quem é o expoente? O expoente é n. Então, mudamos o sinal do expoente. Como aqui é positivo, lá embaixo o sinal do expoente vai ser negativo. Então, passa-se isso aqui, ó, 1 dividido por b na menos n. Tá? Vamos pegar o caso contrário, em que eu tenho 1 dividido por b na m, por exemplo. Tá? Então, eu vou passar esse b lá para cima multiplicando. Vai ficar 1 vezes b elevado a m. Só que olha só, no caso do sinal aqui, ele é positivo. Então, lá em cima, ele vai trocar para negativo. Vai ficar, portanto, b, 1 vezes b na menos n é o próprio b na menos n. Então, ficou b na menos n. Tá? Vamos pegar um outro caso aqui, né? Em que eu tenha, por exemplo, tá? Uma base qualquer, b, elevado a menos p. Tá bom? Menos p. Isso aqui é a mesma coisa que 1 que multiplica b elevado a menos p. P é o meu expoente aqui nesse caso, né? Vou melhorar esse p aqui de novo. Pronto. E aí eu consigo jogar ele lá para baixo. Ele vai ficar 1, eu vou mudar o sinal, né? Então vai ficar 1 dividido por b elevado a menos, quem é o meu expoente? Menos p. Menos com menos vai dar mais, portanto, isso daqui vai ficar 1
sobre B na P. Né? Melhorando de novo. 1 sobre B na P. Então, veja só, o expoente aqui é menos P, passou para baixo, só trocou o sinal. Tá? Vamos pegar o outro caso aqui, né? Em que eu tenha 1 dividido por B elevado a menos Q. Se é só trocar o sinal do expoente quando ele muda de denominador para numerador, então nesse caso aqui eu vou passar para cá multiplicando por 1, vai dar o próprio valor, então eu vou ter B elevado a menos Q, portanto troco o sinal, vai ficar B elevado a Q. Ok? Vamos pegar um exemplo numérico agora. Digamos que eu tenha, por exemplo, um exemplo aqui de base, 2 elevado a menos 3. Tá? Eu posso escrever isso aqui dividido, fazendo assim, 1 dividido por 2 elevado a 3. Se eu resolver aqui embaixo, isso aqui dá 1 dividido por 8. Então, olha só o que resultou. 2 na menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 8. Tá? Vamos pegar um outro caso aqui agora. Ó. Olha que interessante. 1 dividido por 1000. Como é que a gente escreve isso aqui? Ó? Eu posso escrever assim, ó, 1 dividido por 10 que multiplica 100. Né? Olha o expoente dele aqui. Ó. O expoente aqui vale 1. Tá bom? Bom, eu vou melhorar aqui. Né? Vamos fazer assim. Ó. Por enquanto, depois eu explico por que isso aqui surge, mas vamos lá. Ó. Eu vou escrever 1 sobre 10 na 3. São 3 zeros, tá? Depois eu vou explicar de onde é que surge essa história aqui. Então, se eu quiser reescrever isso aqui, eu posso escrever como 10 na menos 3, tá? Olha que interessante, isso aqui é um prefixo que a gente costuma chamar de mili, né? Por exemplo, 1 metro, se eu quiser pegar a milésima parte de 1 metro, eu vou ter 1 milímetro, né? Então, isso aqui corresponde ao mili, né? Que é a milésima parte de alguma coisa. Tá bom? E assim por diante. Bom, vamos pegar agora um caso em que nós tenhamos a associação entre coeficientes relacionados à base B. Tá? Então, vamos continuar aqui dentro dessa mesma linha. Se, por exemplo, eu tenho A que multiplica B na N, isso aqui eu posso escrever como A dividido por B na menos N. Tá? Ainda, se eu tiver A dividido por B na N, eu posso escrever como sendo A elevado a B na menos N. Tá bom? Muito bem. Esse é o caso aqui. Então, agora nós vamos adicionar um outro caso. Caso número 2. Esse caso número 2 aqui, ele corresponde a mesmas bases iguais e expoentes diferentes, tá? Então, bases. Vou escrever aqui bases iguais. Expoentes diferentes. É o caso quando nós temos algum produto, né? Por exemplo, o seguinte, vamos dizer que eu tenha B na N que multiplica B na M. As bases são iguais. A regra é, conserva a base e soma-se os expoentes, tá? Bom, se a regra é essa, então o que nós teremos? B vezes B, B na N vezes B na M, reescrevendo aqui, né? Vai nos dar, ó, conservo a base.
Então, eu vou colocar B. E soma-se os expoentes. Então, eu vou escrever N mais M, certo? Era o caso que nós tínhamos lá, né? Então, eu tinha 1000. Isso aqui eu escrevo como sendo, posso escrever da seguinte forma, 10 elevado a 1, que multiplica 100, né? Posso reescrever ainda, 10 elevado a 1, e o 100 não é o 10 ao quadrado? Então, 10 vezes 10 dá 100, né? Então, eu tenho a mesma coisa que 10 na 2. Olha só, se eu conservar a base e somar os expoentes, eu vou ter 10, 1 mais 2. Portanto, 10 na 3. Tá? Por isso que eu disse que tem 3 zeros, então fica 10 elevado a 3. Tá bom? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Eu tenho 400, tá? Vezes 20 vezes 20. Já está muito bom. 400 é a mesma coisa que 20 vezes 20. Tá? E como isso aqui está multiplicado por 20, eu posso escrever o seguinte, ó, 20 vezes 20 é a mesma coisa que 20 ao quadrado. Como eu tenho mais um zero, mais um 20 ali, 20 na 1. Isso aqui vai me dar 20 elevado a 2 mais 1. Portanto, 20 na 3. Ou ainda, né, se eu quiser fazer direto aqui, eu vou ter 20 que multiplica 1, que soma 1 mais 1 mais 1. Portanto, 20 na 3. Tá? Vamos continuar nesse caminho aqui. Eu tenho uma base 2 na 3 que multiplica 2 elevado a 7. E soma com 8. Isso aqui vai ser somado com 8. Como é que eu vou somar isso aqui com 8? Bom, se eu tenho bases iguais aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, 2 na 3 e 2 na 7 vai ser 2 na 3 mais 7, ok? E aqui eu vou somar isso aqui também, né? Então, isso aqui vai me dar 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Portanto, isso aqui é 2 na 3. Certo? Eu tenho inúmeras maneiras de resolver isso aqui, né? Uma delas seria eu pegar e desmembrar ainda aquele primeiro termo e poder fazer ter dois termos associados, né? Mas a nossa preocupação não é resolver numericamente tudo isso aqui, e sim operar com expoentes, né? Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui vai ficar 2 na 10, tá? E esse aqui vai ficar 2 elevado a 3. Isso aqui já nos dá um bom norte de como é que funcionaria tudo isso, né? Tá bom? Agora, nós vamos seguir para uma outra situação, em que eu tenha, por exemplo, uma base b elevado a n e uma base b elevado a m. Bom, veja só, a gente já sabe do primeiro caso em que quando eu tenho uma base nessa situação ou nessa situação, a gente troca o expoente, troca a posição da base, né? Passa do denominador para o numerador e a gente pode escrever b na n, que multiplica b e troca o sinal do expoente desse, fica b na menos m. Olha que interessante. Como isso aqui é um produto agora, antes era uma divisão. Como isso aqui é um produto, eu posso escrever b na n, eu vou somar esse outro número, só que é um número negativo, então vai ficar b na menos m, certo? Então isso aqui poderia nos dar a regra de dizer assim, que quando eu tenho uma multiplicação, eu somo, quando eu tenho uma divisão, eu subtraio, né? Mas a gente já sabe que existe aquela regra primordial em que eu troco a base, né? Então, eu movimento a base, né, do denominador para o numerador e vice-versa, e eu troco o sinal do expoente. Então, isso aqui já é o suficiente para resolver. Vamos pegar esse caso aqui, ó, em que eu tenho
2 elevado a 3 dividido por, vamos colocar aqui, 16. Como é que eu escrevo isso? Vamos escrever assim, ó, 2 elevado a 3 dividido por, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 4, né? Se eu fizer 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então, eu tenho o número 2 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes, por isso 2 na 4. Ok, então, agora eu vou usar essa propriedade aqui, né, que a gente acabou de aprender. Então, se eu tenho 2 na 3, que multiplica 2 na menos 4, isso aqui me dá 2 na 3 menos 4. 3 menos 4 vai dar menos 1, né? Então, eu vou ficar com 2 na menos 1. Pronto. Quando eu tenho esse expoente aqui, eu vou escrever 1 dividido por 2 na 1, e isso vai dar 1 sobre 2. Faz sentido, né? Porque, olha só, se eu escrever assim, ó, aqui agora, ó, eu tenho 2 na 3, a gente já sabe que é 8. E aqui embaixo é 16. 8 dividido por 16 é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Aqui eu tenho um valor e aqui embaixo eu tenho o dobro do valor. Portanto, vai dar 8 dividido por 16 tem que dar 0,5. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu tiver, vamos ver aqui, ó, 5 ao cubo dividido por 25. Como é que vai ficar isso aqui? 5 ao cubo dá 125, né? Dividido por 25, vamos ver o que vai dar. Eu tenho 5 elevado a 3, dividido por 5 ao quadrado. 5 vezes 5 dá 25, portanto, 5 ao quadrado é os próprios 25. Como eu tenho a base, que é 5 na 3, e eu tenho a base igual, que é 5 na 2, isso vai ficar 5 elevado a menos 2. Ou seja, eu vou pegar esse aqui e vou subtrair esse daqui. Vai dar 3 menos 2, que é o que está aqui. Né? Então, mantém a base, 3 menos 2. E isso vai me dar 5 na 1, portanto, 5. Olha ali, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 125 dividido por 25. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 25 para chegar a 125? Tem que ser um bocado de vezes, né? Tem que ser pelo menos 5 vezes, que é o resultado que nós temos aqui. Por isso, 125 vezes dividido por 25. Certo? Agora, nós vamos para o terceiro caso. É o caso em que nós temos expoentes racionais. Tá? O que é um expoente racional? Os expoentes racionais eles têm a seguinte forma, né? Eu tenho uma base B e eu tenho um expoente P dividido por Q, onde P pertence a inteiros, tá? Sejam eles positivos ou negativos, e Q também pertence a inteiros. Né? A gente já estudou o conjunto dos racionais. Então, uma vez que eu tenha P e Q pertencente a inteiros, onde eu aplico a regra de P sobre Q, esse P sobre Q resulta, né, por ser uma fração entre inteiros, ele vai pertencer, então, ao conjunto dos racionais, que a gente designa pela letra Q. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho uma base desse tipo aqui, né? Toda vez que eu tenho B elevado a P sobre Q, eu escrevo da seguinte forma. Isso aqui significa eu dizer que eu tenho uma raiz, um radicando Q, tá? Perdão, uma raiz Q e um radicando B elevado a P. Certo? Qual é o exemplo aqui? Vamos pegar
o seguinte caso, eu tenho 3 elevado ao quadrado. Perdão, raiz de 3. Raiz de 3. Primeiro argumento que nós temos. A gente sabe que quando eu tenho esse caso aqui, e que não aparece esse número aqui, é porque é uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada. E o meu expoente aqui, quando ele não aparece, é o expoente 1, né? Por definição. Isso significa que, seguindo essa regra aqui, o Q, que representa a fração, né? O denominador do expoente, e o P, que representa o próprio expoente, né? O numerador do expoente. Então, isso aqui ficaria da seguinte forma se eu colocasse nesse formato aqui. Ó. Eu tenho, então, 3 elevado a 1 dividido por 2. Portanto, 3 na 1 meio. Tá? Vamos pegar mais uns exemplos aqui. Ó. Digamos que eu tenha 4 elevado a 3 quintos. Como é que eu escrevo isso aqui na forma de radical? Eu vou colocar raiz quinta de 4 na 3. Tá bom? Bom, antes de operar algumas situações como essa daqui, agora a gente vai seguir com outro quarto caso aqui. Tá? Vou colocar aqui o nosso quarto caso. O quarto caso é quando nós temos um expoente, uma base, né, que possui um expoente, e essa base com o seu respectivo expoente também está elevado a um outro expoente. Então, é o caso em que nós temos o expoente elevado. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma base B e eu tenho um expoente n. Se eu elevar essa base de expoente n e eu tiver um outro expoente que eu vou chamar de expoente q, por exemplo, então o que eu vou fazer aqui? Esse caso aqui, eu faço um produto entre n e q. Então, isso aqui fica b elevado a n vezes q. Tá? Esse é o meu expoente. Certo? Se eu tiver o caso em que eu tenho 1 sobre b na n, né? Então, eu vou ter a seguinte situação. Ó. Tudo isso aqui elevado a q, né? Bom, a gente sabe que quando isso aqui joga para lá, né, vai acontecer isso aqui, ó. B na menos n, né? Quando a gente pega esse denominador e joga para o numerador, tem o b na menos n. Bom, e aí eu tenho o q multiplicando. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar, né? Multiplicando não, o q é um expoente dessa base na menos n. Eu vou multiplicar, isso aqui vai ficar b na menos n vezes q. Bom, seguindo a regra, esse produto n vezes q é negativo, né? Eu tenho um sinal de menos, então eu posso escrever assim, ó, 1 sobre b na n vezes q. Ou seja, quando eu tenho esse caso, se eu pegar 1 elevado a q, vai dar 1, né? Porque 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1, independente do valor de q. E b na n, por definição, está lá embaixo. Então, isso significa que aqui o n e o q também resultam nisso daqui, né? 1 sobre b elevado a n vezes q. Agora, vamos pegar esse caso aqui, em que eu tenha uma base a elevado a m, e eu tenho uma base b elevado a n. N vezes q, e uma outra base a elevado a m vezes q. Tá? M vezes q e n vezes q. Eu posso escrever o seguinte, ó, a elevado a m
dividido por b elevado a n, e aí ambos eu coloco sobre o expoente q, certo? Vamos pegar um caso semelhante aqui. Vamos pegar um exemplo desse daqui primeiro, olha só. Eu tenho 2 elevado ao quadrado, e aí eu pego esse 2 e elevo... Eu vou fazer o contrário, ó. 2 elevado ao cubo, e aí eu elevo isso ao quadrado. 2 ao cubo a gente sabe que dá 8, né? E aí esse 8 aqui é que está elevado ao quadrado. 8 vezes 8 dá 64, certo? Então a gente já obteve o resultado. Agora vamos analisar fazendo esse produto aqui, né? Então o que eu vou ter aqui? Se eu fizer assim esse produto, eu vou ter, né, 2 na 3, que está elevado ao quadrado. Isso aqui vai me dar, fazendo o produto, 2 vezes 3 dá 6. Portanto, eu tenho 2 elevado a 6. Tá? Vamos fazer esse 2 vezes 2 vezes 2 aqui 6 vezes. 2, 1, 2, 3, 4, 5 e mais 1, 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Tá? Então, deu certo. Olha que interessante. Nesse caso aqui, ficou até mais fácil fazer desse jeito, né? Porque a gente já sabe operar com... sabe a tabuada disso daqui, né? Mas há situações em que nós temos isso daqui que é mais interessante fazer desse jeito aqui, tá bom? Vamos lá. Agora, essa situação aqui, né? Eu tenho 1 dividido por 4 na 2, e isso é elevado a... vamos colocar aqui... vamos colocar 2 de novo, tá bom? Para simplificar as nossas contas. Então, vai ficar, seguindo essa regra aqui, vai ficar 1 sobre 4 elevado a 2 vezes 2. Portanto, isso aqui é 1 sobre 4 na 4. Tá? Vamos fazer a conta aqui de quanto dá 4 na 4? Isso aqui vai representar o seguinte, ó. Isso aqui vai ser 1 dividido por 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, né? Então, vai dar 1 sobre 4 vezes 4, 16, vezes 4 vai dar 64. 64 vezes 4, 240, 256. Pronto. 1 sobre 256 é o resultado que nós temos dessa situação aqui. Tá? Agora temos esse outro caso aqui, né? Por exemplo, assim, ó, vamos pegar esse cara aqui, ó. A e B são diferentes, né? A é diferente de B. Por isso que eu coloquei, senão eu teria colocado ou A ou B, tá bom? Então, o A está elevado elevado a M e o B elevado a N. E ambos estão multiplicando o Q, tá? Então, vamos escrever da seguinte forma. Eu tenho A elevado a 6... perdão, vou colocar 3 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 4. Olha que interessante isso aqui, ó. Eu vou poder escrever isso aqui da seguinte forma, ó. Isso aqui vai me dar 3 dividido por, olha que interessante, ó, 2 vezes 3, né? E aqui embaixo eu tenho 2 que multiplica 2 vezes 2 também. Bom, eu tenho 2 comum nesses dois casos, como era o caso aqui, ó. Eu tenho Q e Q comum para os dois, né? Tá? Então, eu vou escrever assim, ó, 3 na 3 dividido por 2 ao quadrado. E aí, ambos ficarão ao quadrado. Tá?
porque daí o Q sai para lá, sai ali fora, vai ali fora e fica como expoente de ambos os termos, né? Tanto no numerador quanto no denominador. Ok? A gente não vai resolver exercícios aqui. A gente vai operar com esses exercícios resolvendo as equações exponenciais. Ok? Fechamos por aqui. Valeu, pessoal!